Bem-vindos. Hoje vamos fazer uma análise, assim, mais a fundo de um conjunto de fontes sobre Portugal. Vamos focar-nos nos grandes investimentos, nas despesas, na evolução de alguns setores-chave e também nos desafios da demografia e, claro, nas perspectivas para os jovens. A ideia é tentar perceber, pronto, o que é que tem moldado o país. Ok, vamos lá tentar desconstruir isto. Pelas fontes, parece que há planos bastante ambiciosos, especialmente nos investimentos, agora e para o futuro. Parece haver uma estratégia, não é? Sim, sim, o que salta à vista é esse esforço para posicionar Portugal na Europa, principalmente em áreas como inovação, sustentabilidade. Nota-se de facto uma aposta na modernização, na transição energética e, claro, nas infraestruturas que são consideradas essenciais. E olhando assim para o mais imediato, para 2024-2026, a mobilidade urbana parece mesmo uma prioridade. Em Lisboa, fala-se em 14 novas unidades triplas para o metro, 50 milhões de euros. E no Porto, uma nova linha, um investimento bem maior, quase 300 milhões. Exato, e essa aposta na mobilidade acontece ao mesmo tempo que outros investimentos grandes em energia e sustentabilidade. Por exemplo, aquela parceria, uma joint venture entre a Galp e a Mitsui lá em Sines. Ah, sim, para os biocombustíveis e hidrogênio verde. Isso mesmo, são ao todo 650 milhões de euros, com arranque previsto para 2026. E depois tens também o complexo eólico da Iberdrola no Têmega, mais 350 milhões. O que é interessante, acho eu, é como estas duas áreas, mobilidade e energia limpa, parecem andar de mãos dadas na estratégia. Faz todo o sentido. E pensando mais à frente, tipo 2027, 2030, aí o que se destaca logo é a alta velocidade Porto-Lisboa, que as fontes apontam para 2029. Mas há mais coisas, imagino. Ah, sem dúvida. O Plano Nacional de Investimentos 2030, ou PNI 2030, é muito mais abrangente. Prevê quase 43 mil milhões de euros. E é significativo que mais de metade, cerca de 50,5%, vá para transportes e mobilidade. Metade para transportes. Sim. Estes planos a longo prazo, pronto, mostram uma ambição de modernizar a estrutura do país, ligar melhor as coisas internamente e, ao mesmo tempo, alinhar com as metas europeias de sustentabilidade, de conectividade, para as próximas décadas, quer dizer. Mas para fazer isto tudo, é preciso ter capacidade financeira. E isso leva-nos a olhar um bocadinho para trás. Onde é que o dinheiro público tem sido gasto, vá lá, nos últimos 25 anos? As fontes parecem concordar num ponto. Segurança social, sobretudo pensões, levam uma fatia enorme. É verdade. Havia dados de 2019 que diziam que os impostos cobriam tipo 73% destes custos sociais e outros gastos. Exato. A proteção social é, sem dúvida, um pilar. E depois tens a saúde e a educação, os outros dois grandes blocos de despesa. Vimos investimentos em hospitais, centros de saúde. Na educação, embora a despesa em valor absoluto tenha crescido muito desde 74, o peso no total da despesa pública até diminuiu um pouco. Curioso. E claro, as infraestruturas. Não podemos esquecer as famosas SCUT, não é? Cujo custo total estimado para o Estado entre 2013 e 2031 era apontado na ordem dos 15 mil milhões de euros. Um valor considerável. Os números totais são de facto impressionantes. Falamos de 112,4 mil milhões de euros de despesa pública total em 2023, 42,3% do PIB. E depois aquele pico, em 2020, com a pandemia, chegou aos 49,1% do PIB. As fontes levantam a questão da sustentabilidade disto tudo. Essa é a grande tensão que se percebe nas fontes. Por um lado, a pressão social crescente. A população a envelhecer, o que exige mais das pensões, da saúde. Por outro, a necessidade de investir em infraestruturas, em modernização para o futuro. A questão que fica no ar é: como é que se equilibra isto de forma sustentável? E com que eficiência se usam estes recursos, a pensar no longo prazo? E falando em futuro e passado, desde 74, que setores é que puxaram mais pela modernização de Portugal, segundo as fontes? Penso logo na indústria automóvel. A Auto Europa foi um marco. Sim, a indústria automóvel e de componentes foi, sem dúvida, um motor importante. Mas a transformação foi mais vasta. As fontes destacam muito, por exemplo, as energias renováveis. Aí Portugal conseguiu mesmo construir uma posição de referência lá fora.
É verdade, aproveitando os recursos naturais. Exato. Investiu cedo em eólica, solar e modernizou-se a capacidade hídrica. Outro setor que mudou imenso foi o turismo. Passou daquele modelo muito sol e praia para ofertas muito mais variadas. Cultura, natureza, gastronomia. Uhum. E não podemos esquecer as TICs, as tecnologias de informação. Surgiram polos tecnológicos, houve uma aposta na digitalização que afetou muitos setores. Foi uma modernização, pronto, que se espalhou. Percebe-se. E comparando com os vizinhos, como é que Portugal fica na fotografia em termos de peso do Estado? Falámos dos 42, 43% do PIB em despesa pública em 2023. Bem, as fontes colocam Espanha um bocadinho acima, talvez 44, 46%, mas a França é outra história. Aí a despesa pública anda nos 55 a 57% do PIB. Uau! Quase 60% em França. É uma diferença enorme. As fontes dão alguma explicação para modelos tão diferentes? Sim, reflete modelos sociais e opções políticas distintas. A França tem tradicionalmente um Estado mais interventivo, não é? Com uma segurança social muito abrangente, que pesa muito nas contas. Em Espanha tens a questão das regiões autónomas, que têm muita despesa própria. Portugal, comparativamente, parece situar-se num nível mais moderado de intervenção do Estado através da despesa. Ok. Um tema que parece estar sempre presente, quase como uma sombra, em muitas destas discussões nas fontes, é o desafio demográfico. O envelhecimento da população. Os alertas são muito claros sobre o impacto na segurança social, na força de trabalho, na saúde, até no crescimento económico. É, sem dúvida, um dos desafios estruturais mais sérios que as fontes apontam. As projeções são preocupantes. Por volta de 2050, quase um terço, cerca de 30% da população em Portugal pode ter mais de 65 anos. Isto cria uma pressão brutal nos sistemas sociais e levanta a questão: o que fazer? E que soluções é que são apontadas? Há exemplos de fora? Sim, as fontes mencionam estratégias de outros países europeus com problemas parecidos, tipo Alemanha ou Suécia. Normalmente é uma combinação de coisas. Reformas nas pensões, como subir a idade da reforma gradualmente, Uhum. políticas para incentivar a natalidade, com apoios, acesso a creches, estratégias de imigração para atrair talento e até maneiras de manter os mais velhos ativos no mercado de trabalho. Mas o ponto-chave que as fontes parecem sublinhar para Portugal é a necessidade de uma estratégia integrada, que junte várias destas coisas, em vez de medidas soltas. E essa questão da demografia liga-se logo à situação dos jovens. As fontes pintam um quadro, bem, algo cinzento. Acesso à habitação caríssimo, mercado de trabalho instável, salários baixos, dificuldade em conciliar carreira e família, o custo das creches é um problema e ainda o endividamento. Parece um ciclo vicioso. É exatamente isso. Os fatores estão todos ligados e criam um bloqueio. As fontes identificam a habitação e a precariedade, salários baixos, como os tais nós górdios. São eles que dificultam a emancipação dos jovens, o fazer planos. E é isto que leva a adiar ter filhos. E à imigração, suponho. Exatamente. É apontada como a principal causa para adiar esses projetos de vida e, claro, para a imigração. Sim. A imigração, que não é nova, mas que parece ter mudado. As fontes falam daquele pico na crise de 2008-2013, com muitos jovens qualificados a sair. A chamada fuga de cérebros. Mesmo que os números tenham descido um pouco, parece que a tendência continua, não é? Sim, a tendência estrutural mantém-se e o impacto é duplamente negativo, como as fontes realçam. Por um lado, perde-se capital humano, que é essencial para inovar, para a economia competir. Por outro, agrava o problema demográfico, porque quem sai são precisamente os jovens em idade de ter filhos, o que baixa ainda mais a natalidade e acelera o envelhecimento. Mas se há boas ideias lá fora, falou-se da habitação na Alemanha, apoios à família na Suécia, França, formação ligada ao emprego na Alemanha, por que é que as fontes apontam esta dificuldade em Portugal? Temos medidas, mas parece que não funcionam ou não chegam. Portugal tem, de facto, várias medidas pontuais. Há apoios ao arrendamento, há programas como o Startup Portugal para o empreendedorismo, o Qualifica para a formação.
O problema, segundo a análise das fontes, parece ser a falta de escala, a dispersão e, acima de tudo, a falta de uma estratégia nacional coesa, integrada. A ideia que fica é que era preciso um verdadeiro pacote de políticas para a juventude, coordenado com força para atacar os vários problemas ao mesmo tempo. Mudando um bocadinho o foco, mas ainda ligado aos jovens e ao futuro, como é que as competências dos jovens na indústria evoluíram? Como é que contribuíram para a inovação nestes últimos 30 anos? As fontes descrevem uma transformação mesmo notável. Passámos de uma indústria que nos anos 90 usava muita mão de obra com qualificações mais básicas para uma realidade hoje em que tem jovens com formação superior, com competências tecnológicas avançadas a liderar a inovação, a lidar com a automação, robótica, inteligência artificial. Essa evolução foi decisiva, então. Foi crucial, sim. A contribuição dos jovens deixou de ser só executar tarefas, para ser também pensar, melhorar processos, desenvolver produtos, especialmente nos setores de média e alta tecnologia. E aqui o investimento em educação profissional superior e a aproximação entre universidades e empresas foram fundamentais. E a nível das instituições, como é que Portugal é visto lá fora? Democracia, justiça. A percepção geral que as fontes transmitem é positiva. Portugal aparece consistentemente como democracia plena em índices como o do The Economist ou Livre pela Freedom House. A imagem é de estabilidade democrática. E a justiça? No sistema judicial, avaliações como as do World Justice Project indicam um bom desempenho em direitos fundamentais, ausência de corrupção. O ponto fraco, o calcanhar daqueles, continua a ser a lentidão dos processos. Mas isso, lá está, não é exclusivo de Portugal, é comum a outros países do sul da Europa. A maior evolução parece ter sido mesmo na consolidação da democracia, depois de 74, e nos esforços recentes de digitalização da justiça. Voltando aos grandes investimentos de que falámos no início, tipo Escudos, Alqueva, foram mais decisões políticas ou vieram de necessidades reais do país? As fontes sugerem que a maioria é uma mistura das duas coisas. As SCUTs, por exemplo, tinham um objetivo político claro, de ligar melhor o interior, reduzir assimetrias, mas respondiam a uma necessidade, vá lá, de coesão territorial. O Alqueva foi uma decisão política muito complexa, mas que visava resolver problemas críticos de falta de água na agricultura no Alentejo e também produzir energia. Necessidades básicas, no fundo. Exatamente. O próprio Serviço Nacional de Saúde, que é uma conquista social enorme, representa um investimento contínuo para responder a uma necessidade básica da população. O caso do Alqueva é particularmente interessante, pela escala, pelos debates todos que gerou. Sim, é um ótimo exemplo. A decisão política final é de 93, as obras arrancam em 95, a barragem fica pronta em 2002, custou muito dinheiro, cerca de 2,4 mil milhões de euros. Mas o impacto económico, segundo dados mais recentes que as fontes citam, de 2023, é muito significativo. Fala-se num contributo de 1,4 mil milhões para o valor acrescentado bruto. Ou seja, para a riqueza criada. Isso. E a criação de mais de 22 mil empregos. Isto para além de toda a transformação na agricultura e no turismo que permitiu. Mostra que investimentos estratégicos, mesmo que caros e polémicos, podem ter retornos muito importantes se estiverem bem alinhados com as necessidades e forem bem executados. Então, tentando resumir aqui as ideias principais desta nossa exploração das fontes. Os grandes investimentos são, muitas vezes, decisões políticas, sim, mas que tentam responder a problemas ou necessidades concretas do país. Exatamente. E o sucesso desses investimentos tem de ser visto de forma mais larga do que só o retorno financeiro. O impacto no emprego, na coesão do território, na inovação, no ambiente, na qualidade de vida. Tudo isso conta. Fica também muito claro que a demografia é um fator absolutamente crítico que afeta tudo o resto e que exige políticas urgentes, integradas, com um foco muito especial nos jovens. Uhum. O capital humano, as qualificações, a tecnologia são vistos como multiplicadores de valor essenciais. E talvez a lição mais forte seja mesmo a da importância da execução e do planeamento a longo prazo. Medidas isoladas, tipo tapa-buracos, tendem a ter pouco efeito. A integração, a coordenação entre políticas parece ser a chave para o sucesso. Bem, chegamos ao fim desta nossa análise mais detalhada, sempre com base nas fontes que tivemos, sobre os caminhos de Portugal.
Investimentos, despesas, os desafios sociais, as estratégias. Tentamos perceber como as decisões de hoje e as de ontem continuam a moldar o nosso futuro coletivo. E talvez fique aqui uma pergunta final para pensarmos: com esta teia tão complexa de fatores, o envelhecimento, as dificuldades dos jovens, a necessidade de inovar na indústria, a sustentabilidade das contas, qual deveria ser na próxima década a prioridade estratégica número um para Portugal? Aquela que, se fosse bem sucedida, teria um maior efeito de alavanca para um futuro melhor, mais próspero e mais justo para todos. É uma questão que fica em aberto, certamente. Sem dúvida. Fica a questão, esperamos que esta conversa tenha sido útil e esclarecedora. Obrigado por nos ter acompanhado e até uma próxima oportunidade.